Boa tarde, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao canal do Cristanato Paulo de Tarso, aqui no YouTube, onde realizamos as nossas doutrinárias aos sábados, às 15 horas. Só lembrando que às segundas-feiras, as nossas doutrinárias são às 20 horas, no perfil Creche Lar da Criança Tio Ju, no Instagram. Na tarde de hoje, temos a presença do nosso amigo palestrante Robson Ferrer, que está trazendo o tema reencarnação, objetivos existenciais à luz do Espiritismo. Sendo assim, vamos fazer a nossa oração de abertura e pedir a permissão à luz e o esclarecimento do Mestre Jesus Cristo. Que assim seja. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, nós o vosso reino. Seja a vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. No item 13, missão do homem inteligente na terra. Não sejas arrogantes do que sabes, pois esse saber tem limites bem circunscritos no mundo que habitais. Mesmo supondo que és uma sumidade de inteligência deste globo, não tens nenhum direito de envaidecer-te com isso. Se Deus, em seus desígnios, fez que nasceste no meio em que pudesses desenvolver tua inteligência, é que Ele quer que a uses para o bem de todos. É uma missão que te dá, pondo em tuas mãos um instrumento com o qual podes ajudar a desenvolver, por tua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve fazer dele. A enxada que o jardineiro põe nas mãos de seu trabalhador não lhe mostra que ele deve cavar? E que dirias se esse trabalhador, em lugar de trabalhar, levantasse a enxada para bater em seu patrão? Dirias que é algo terrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo àquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para desbravar o terreno? Tem direito ao salário prometido ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se tenha curvado diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que dela são dotados usassem-na visando a Deus, a tarefa dos espíritos de fazer avançar a humanidade seria mais fácil. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades. E, no entanto, não faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode tirar-lhe o que lhe deu. Ferdinand, Espírito Protetor, Bordeaux, França, 1862. Vamos passar a palavra nesse momento para o nosso irmão Robson e rogarmos a Deus e aos seus mentores espirituais para conduzi-lo no trabalho desta tarde. Que assim seja. Boa tarde, Robson. Seja bem-vindo. Sinta-se em casa. Obrigado, amigo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E boa tarde a todos que aqui se encontram presentes aqui no Cristianato Paulo de Tarso e aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão
no canal do YouTube, também pela instituição Cristanato Paulo de Tarso, que fica aqui em Salvador, no bairro da Saúde. É uma gratidão, é uma alegria poder estar de volta a essa instituição amiga, com a qual temos trabalhado ao longo de muitos anos para levar a mensagem da doutrina dos Espíritos. Sejam todos bem-vindos e sintam-se abraçados virtualmente. Conforme foi falado aqui, nosso tema, ele versa sobre a reencarnação. E todos sabemos que a reencarnação é, em si, um dos pressupostos básicos da doutrina. E quando nós falamos de um pressuposto, nós queremos dizer que, para aceitar aquela temática, para aceitar aquele princípio, eu preciso acreditar em determinados pilares. E um dos pilares da doutrina dos Espíritos, da teoria, é a reencarnação. Nós somos eminentemente encarnacionistas, que acreditamos na imortalidade da alma e nas vidas sucessivas. E isso é algo extremamente importante, visto que é a partir desta crença, é a partir desse princípio que nós atingimos o objetivo para o qual todos fomos criados. Como é sabido, de acordo com os Espíritos, Deus nos criou com uma finalidade, com um propósito, que é nos levar à perfeição, conforme propôs assertivamente Jesus, quando esteve conosco, ao nos dizer: sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. E para que nós atinjamos a perfeição, alcancemos esse objetivo, é preciso que nós passemos por inúmeras experiências corporais, porque para nascer é preciso morrer. A natureza nos traz inúmeros exemplos quanto a isso, e um deles, mais significativo, é a semente. Para que ela possa dar frutos, aquela árvore frondosa, e, consequentemente, os frutos que advêm desta árvore, é preciso que essa semente morra. É preciso que ela seja destruída no solo, na terra, para que os seus elementos que ali se encontram, em germes, possam se desenvolver e, a partir daí, possa florescer. Assim também serve para outros tantos exemplos que poderíamos retirar nesse quesito, para mostrar que é preciso que se perca algo para que outra nasça. Na nossa vida diária de relação, em que nós estamos indo em busca dos objetivos sagrados da vida, do ponto de vista material, nós sabemos que para que nós alcancemos determinados resultados, eu preciso perder alguns outros. A exemplo daquele que quer, por exemplo, passar no vestibular. Ele vai precisar, para ter isso como resultado positivo, ele vai precisar perder, morrer, aquele tempo que ele dedicava às farras, às saídas, ao ouvir da música, ao relaxamento e outras coisas comuns da vida. Se não perde na sua totalidade, mas pelo menos ele reduz consideravelmente aquele tempo que ele tinha a mais para dedicar àquele objetivo e àquele propósito. E assim serve também para outros tantos que aqui queiramos trazer. Então, é fato que não diz respeito à reencarnação, os renascimentos, apenas a partir desse princípio que é da reencarnação dos corpos. Porque quando Deus cria, ele cria uma moda, ele cria um princípio, que é o princípio inteligente do universo. E esse princípio ele vai fazer um processo evolutivo através das suas experiências na matéria. E para que ele alcance o seu desiderato, o objetivo maior para o qual ele foi criado, ele vai precisar voltar repetidas vezes à matéria, nas suas mais variadas formas e complexidades, para que possa se desenvolver, possa aprender
do ponto de vista da experiência, da vivência, aquilo que aquela forma faculta, lhe possibilita, a fim de que fosse tal qual o aluno que adentra inicialmente no seu processo de formação educacional, na educação infantil, e a partir daí ele vai vencendo, através dos anos, uma série de outras etapas nas quais ele vai aprendendo e se desenvolvendo do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista social, a fim de que ele possa ganhar créditos, volume, complexidade e atinja o objetivo de todos nós, pelo menos na atual sociedade, que é conquistarmos os títulos acadêmicos, formarmos, que é atingirmos um nível de conhecimento intelectual que nos possibilite desenvolver determinadas experiências profissionais, porque exemplo da reencarnação ou da lei de reprodução, a lei do trabalho também é uma lei natural, na qual todos estamos inseridos, ou seja, faz parte da história da humanidade, da história do espírito, o trabalho, em todos os tempos, em todas as eras. Por essa razão, Kardec, a partir da sua pergunta, os espíritos vão responder a ele que todo serviço útil é trabalho. Quando ele vai, na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele vai desenvolver algumas questões relativas à lei do trabalho. Então, a gente percebe que, queiramos ou não, aceitemos ou não essa realidade, é fato, é da lei de Deus. Todos estamos íncitos a essa mesma realidade, do átomo ao arcanjo. Então, Deus, quando cria o princípio inteligente do universo, ele cria com um objetivo. E o objetivo, a priori, de acordo com os ensinos dos espíritos, que codificaram junto com Kardec a doutrina espírita, é a perfeição. É o atingimento maior, o suprassumo da evolução. Por isso que a evolução ela é incessante, ela não é estática, ela é dinâmica. E nós atingiremos a perfeição na mesma configuração que Deus, porque é a perfeição absoluta. Mas nós estamos, a cada nova oportunidade reencarnatória, nós estamos nos desenvolvendo e evoluindo. Mas é preciso que haja uma experiência, uma experimentação laboratorial, chamemos assim, no corpo físico, tal qual o aluno, que por mais que ele tenha capacidade intelectiva, por mais inteligente que ele seja, ele vai precisar, em determinados momentos dessa experiência de aquisição do conhecimento, colocar em prática. Porque de nada adianta, para fazermos um comparativo, nós termos uma estante repleta de livros, uma verdadeira biblioteca alexandrina. Se eu nunca me predispus a pegar um daqueles livros, abri-lo e lê-lo. Não tem sentido eu ter na parede da minha casa, seja no quarto, seja na sala, ou qualquer parte desse espaço físico, uma série de livros sem que eu possa ter, pelo menos, compuscado um deles. Porque a finalidade do livro é nos preencher de conhecimento. Mas, para tanto, é preciso que eu desenvolva a capacidade intelectual da leitura, cognitiva. Assim também é o espírito no seu processo de evolução. Por isso, parabenizo a instituição que está retomando as suas atividades presenciais, e nós estamos aqui hibridamente, ora eu olho para a tela daqui do computador, ora eu olho para os companheiros que estão aqui presentes para desenvolver as nossas ideias, porque dentro desta evolução tecnológica, nós podemos acessar um espaço maior, uma quantidade maior de pessoas nesse processo interativo através das mídias sociais. E isso é um avanço a partir das conquistas intelectuais que a humanidade alcançou mediante
os anos mediante as reencarnações. Cada período da humanidade, recebemos um dado conteúdo de conhecimento. Nós não tínhamos essa tecnologia que ora temos na época de Kardec. E certamente, se tivéssemos, ou se eles tivessem, facilitaria muito mais o trabalho que eles tiveram quando da codificação. Mas para aquela época, século XIX, não era possível a aquisição daqueles bens, porque intelectualmente não estávamos ainda desenvolvidos para tal. Mas de lá para cá, 164 anos depois, considerando a primeira edição do Livro dos Espíritos, nós alcançamos, em pouco tempo, diga-se de passagem, é praticamente uma encarnação e meia, 164 anos, visto que a média de vida, pelo menos no Brasil, é de 70 anos, 75, chega no máximo 80. Então, são duas reencarnações daquele mesmo espírito que conseguiu desenvolver-se absurdamente. E isso faz com que o progresso social, cultural, intelectual ocorra muito mais aceleradamente. Para quê? Aí vem a proposta de hoje. Para quê? Para que nós coloquemos, além das conquistas da matéria, nós coloquemos como objetivos de vida as conquistas do espírito. Por esta razão, nós nos encontramos no século XXI, em que nós estamos voltados, pelo menos teoricamente, para as conquistas dos valores morais e espirituais. É como se diz, a era de Aquários. O século XXI é o século da espiritualidade, porque avançamos consideravelmente do ponto de vista intelectual. É chegado a hora, os tempos, para que avancemos do ponto de vista moral. Haja vista o que vem acontecendo hoje em nossa sociedade, e aí globalmente falando, a questão da pandemia. É um chacoalhar nas nossas consciências para entender que a vida não se resume quanto objetivo existencial apenas às conquistas materiais. É preciso voltar o olhar de uma forma mais laboratorial, experimental, para as coisas de Deus. Porque na época Jesus já considerava esse aspecto. Não se pode servir a Deus e a Mamon, porque em algum momento nós iríamos agradar a um e desagradar o outro. Então é chegado o tempo que eu tenho que decidir a quem eu quero agradar, se a Deus, se a Mamon. Então vivemos hoje, em que pés estamos em uma curva de saída, teoricamente também falando, da questão da pandemia, visto que pouco a pouco vem diminuindo o índice de contaminados. E isso faz com que tenhamos novas aberturas e possibilidades dentro do contexto social. É o que se chama-se o novo normal. Então, esses espíritos estão reencarnando, e já de tempo, para investir nesse labor, nessa experimentação, nesse objetivo, que é permitir que nós olhemos-nos olho a olho, despidos da persona, da máscara, que é um acessório hoje, que nunca imaginaríamos que faríamos uso tão recorrente, e que hoje faz parte do nosso uso pessoal, quase como uma peça individual. Nós estamos usando máscara, mas do ponto de vista moral, e todos aqui que estão à minha frente encontram-se com a máscara, eu não, porque estou distante do grupo, mas a máscara que nós precisamos tirar é a máscara do personalismo, é a máscara da vaidade, é a máscara do materialismo, do orgulho, para deixar que o espírito se sobreponha à nossa realidade de identificação como espíritos imortais. Essa pandemia e tudo que nós vivemos até então, em particular no que se refere às questões das mortes, que foram em números
absurdos, só vai ter um sentido se eu, quando voltar ao dito normal da vida, não for tal qual antes da pandemia. Porque se nós estivermos na perspectiva apenas do normal, de ontem, não adiantou. Virá uma outra cepa, virá um outro contágio, virá um outro vírus, virá uma outra pandemia, para dar uma chacoalhada maior e dizer, se vocês não entendem por bem, vão entender por mal. E aí o sofrimento e as dores que esta nos causou será próxima em triplo. Até que a gente se curve à vontade de Deus. E a vontade de Deus não é outra que nós nos melhoremos, que nós nos aperfeiçoemos. E a reencarnação, enquanto um princípio básico da vida, que não implica apenas no nascer de um novo corpo, mas na transformação moral do espírito, ocorra de forma célere para que nós consigamos elevar a categoria da Terra, nossa morada, de provas e de expiações, ao mundo de regeneração, que este é transitório. Mas para um mundo feliz, porque a nossa destinação, internautas e presenciais, é sermos felizes. Nós fomos criados por Deus, objetivo da reencarnação é o tema. Nós fomos criados por Deus, à luz da doutrina espírita, para sermos felizes. E Jesus lá atrás considerava, sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai celestial. Quando Nicodemos, questionando a Jesus o que era preciso fazer para adquirir a vida eterna, Jesus apenas considerou necessário nascer de novo. Olha o princípio da reencarnação na época de Jesus. Engraçado que dizem que Jesus não falou em reencarnação. Isso é um absurdo, porque nós temos inúmeras passagens, categoricamente falando, em que Jesus expressou-se o princípio, não falou de reencarnação, ele falou do princípio reencarnacionista. E aí ele vai, nesse diálogo ainda, no finalzinho, porque Nicodemos, que era doutor da lei, que entendia dos assuntos de Deus, não compreendia um princípio natural, ele questiona, mas como pode um homem velho nascer de novo no ventre da sua mãe? Porque ele acreditava ser um absurdo, e é um absurdo. Ainda hoje a ciência não conseguiu fazer com que um corpo velho nasça de novo no corpo da mãe, da mesma mãe, pelo menos. Ou de uma outra mãe. Não consegue. Que é o princípio, a época da ressurreição. Jesus não estava falando de ressurreição, pelo menos no sentido que os judeus acreditavam. No sentido da ressurreição pela transformação moral que a gente pode alcançar no decorrer da própria experiência carnal. Aí, a ressurreição pode ser vista como um elemento divisor de águas, como sendo um recurso que Deus nos oferece para que nós nos transformemos e atinjamos o objetivo da reencarnação, que é nos tornarmos perfeitos. Então, voltando ainda à passagem, Jesus diz, Nicodemos, Nicodemos, como posso lhe falar das coisas de Deus? Pois quando te falo da terra, não compreendeis. Olha que questão interessante. Como poderia Jesus falar naquela época a Nicodemos, doutor da lei, conhecedor das leis de Deus, pelo menos do Torá, se quando ele falava das coisas materiais, que era a reencarnação, a lei biológica dos renascimentos, ele não entendia. Mas Jesus deixava perpassar
a ideia do princípio reencarnacionista. De lá para cá, nós temos inúmeras doutrinas religiosas, espiritualistas, que tratam da temática reencarnação. Entretanto, há diferenciações de processos, aí eu concordo. Há diferenciação de métodos. Mas a ideia de reencarnar, de nascer de novo, prevalece para quase que a maioria, exceção a materialista, claro, porque a materialista só acredita na matéria, na vida presente. Acabou, acabou. Agora mesmo, no dia de ontem, nós tivemos o fato, né, que foi noticiado nacional e internacionalmente, a queda do avião, em que 5 tripulantes desencarnaram, morreram, e dentre eles, uma cantora emergente que estava em pleno sucesso nas mídias, de 26 anos, conhecida como a Marília Mendonça, salvo engano aqui, me perdoe se eu errei o nome, em que ela vinha no auge da carreira, saía da sua cidade, Goiânia, para fazer, não me recordo agora o nome da cidade que ela ia, e a 500 metros, 500 ou alguns quilômetros pouco antes do aeroporto, o avião cai numa região de cachoeira e todos ali desencarnam. E ainda está o boom do dia. A repercussão ainda nos comove, em particular aqueles que são adesos, afetos à cantora, ao seu estilo musical. E a própria pessoa, enquanto ser humano, claro, e aqueles outros que eram seus assessores. Porque existiam familiares, tinham pais, tinham mães, maridos, esposas. Ela mesma deixou uma criança, salvo engano, de 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos. Então, tudo isso comove. Porque a gente imagina, e agora, meu Deus, o que acontece com essas pessoas, com essas almas? Está na questão 149 do Livro dos Espíritos. O que acontece com a alma no instante da morte, como ocorreu ontem, como já aconteceu hoje com outras tantas pessoas? E os Espíritos disseram a Kardec, voltam a ser espírito, retorna ao mundo espiritual de onde tinha saído momentaneamente. Para quê? Momentaneamente, para viver a experiência no corpo. Está retornando para casa para poder depois, em uma nova empreitada, em um novo corpo, voltar à matéria. Porque tanto esses 5 quanto outros tantos que morreram, milhares na pandemia do Covid-19, e aqui, só no Brasil, ultrapassamos a marca de 600 mil pessoas vítimas da Covid. Na Europa, eu fiquei absurdamente assustado. Ontem eu ouvi no rádio, estava caminhando, e aí estão falando que está tendo um novo surto, obrigado. Está tendo um novo surto na Europa, e um aumento exagerado de mortes pela Covid. E na Europa, só em um único país, foram mais de 35 mil pessoas em um dia. A gente chora a morte de 5, se desespera com a morte de 20. Em um dia só em um país, foram mais de 35 mil. É uma morte coletiva. Embora cada caso, cada um no seu caso. Mas quando a gente junta tudo, é coletivamente um dia, sem contar aqueles que morreram por conta de outros tantos motivos. Assim também no Brasil. Hoje a média, me parece, é de 300, 400 por dia, às vezes cai um pouquinho, mas ainda é absurda, sem contar acidentes de trânsito, de queda de avião, sem contar de câncer e tantas outras doenças que fazem com que nós fiquemos assustados. Para onde vão tantas almas? Para o mundo espiritual. De onde saíram e para onde estão retornando? A pergunta é, não é porque morreram. Talvez a pergunta seja,
o que estão levando de volta. Porque quando a gente traz objetivos da reencarnação, da existência na perspectiva da doutrina espírita, a gente precisa considerar essa realidade, de que nós viemos à Terra, à matéria, para fazermos um trabalho. Nós precisamos nos empenhar para atingir o objetivo. E nesse particular, a gente vai ao Livro dos Espíritos, que bem fundamenta essa ideia, para que a gente reflita sobre a importância da reencarnação para nós espíritos. O valor do tempo e da oportunidade que nós estamos deixando passar batido, conforme nos vai falar o Espírito, irmão José, nesse livro, Vigiai e Orai. Tempo e oportunidade, se o tempo também permitir, nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. Mas voltando ao livro, que é o básico da doutrina para compreendermos o objetivo sagrado de estarmos no corpo, independentemente da idade, independentemente do meio, independentemente da riqueza, das conquistas materiais auferidas, alcançadas, é o que eu estou levando. E com todo respeito ao fato de ontem, claro, a gente traz apenas como pano de fundo para a gente clarear as ideias à luz da doutrina espírita. Mas esses nossos irmãos que se empenharam na conquista do sucesso material na área de atuação que eles resolveram atuar no mundo, e que é nobre, a musicalidade, a arte musical, que investiram provavelmente em outros projetos materiais para poder angariar recursos financeiros, deixaram todos aqui, ficaram para os seus herdeiros. Teve uma importância e um valor? Claro. Por quê? Porque a lei do trabalho exige de nós a sobrevivência. Então, eu preciso trabalhar para poder adquirir recurso financeiro, para poder me gerir, não ser um peso na sociedade, como vemos centenas de milhares só no Brasil, em que as pessoas estão passando fome, estão abaixo da linha da miséria. Pessoas estão em quantidades absurdas, desempregadas, sem salário mínimo, vivendo de programas sociais, mas que não conseguem amenizar a fome, pagar as contas, suprir suas necessidades básicas e mínimas, que a Constituição do Brasil, a federal, estabelece que todos deveríamos ter moradia, alimentação, saúde, segurança, lazer, bem-estar psicológico, emocional. Não temos nada disso. Porque uma pessoa que está desempregada há mais de um ano, há 6 meses, mais de um ano, não tem como manter a harmonia, a alegria de viver. O equilíbrio mental, saudável, qualidade mental, não tem como pagar as contas e por aí vai. Então, esse indivíduo, que sou eu e muitos outros, estão vivendo em uma situação de miséria, de dor. Independentemente do que fizeram no passado, mas estão encarnados, nós precisamos, enquanto coletivo, suprir essas demandas. São nossos irmãos. Então, o trabalho, voltando a esse pano de fundo trazido, é perfeitamente louvável e precisa ser investido nesse sentido. Agora, o que é que estamos levando, consequentemente, para quando desse retorno? Esse é o X da questão. Não é o que você amealhou aqui, esse parabéns. Em particular, quando
auferidos, alcançados pelo princípio da moralidade, da ética, do trabalho honesto. Parabéns. Tem lá no cômputo celestial virtudes, mas só isso não basta. Então, quando nós nos reportamos à questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar qual o objetivo da encarnação para o espírito. Esse é o ponto X nosso. Por que estamos encarnados? O que deveria prevalecer como sendo fundamental e principal para mim e para vocês, presentes e virtuais? Esse é um ponto que a gente não pode perder de vista. Porque ninguém garante que, saindo daqui fisicamente em que estamos, no local, não sejamos alvejados por uma bala perdida. Não vivamos a experiência infeliz de um acidente de trânsito. De que, em sendo assaltado, não seja morto por uma bala. Porque eu segurei meu celular, última geração. E outras tantas situações que nos tiram da vida, como foi o caso de ontem. Ninguém podia imaginar aquilo. Aliás, ninguém imagina, porque estamos tão presos à matéria que a gente não vislumbra a possibilidade de sair daqui hoje do centro e desencarnar. A gente se acha mais protegido, porque eu vim para o centro, não é assim? E as pessoas dizem assim, é verdade, estava em casa, descansando, estava assistindo sessão da tarde, estava em casa com o filho, com o neto, estava trabalhando, resolveu ir lá para o Cristianato Paulo de Tarso. Tomara que não aconteça para não dizer que é praga, viu? Foi para lá assistir aquela palestra de reencarnação. Quando estava saindo do centro, aconteceu a fatídica situação que tiraram ele do corpo. Por isso que eu não vou para o centro espírita, por isso que eu não sou espírita. As pessoas associam, né, assim? A fatalidade, como é que chamaram assim? A tragédia, que a gente vê tudo como tragédia, né? Porque não tem esse olhar de espírito. Primeira manchete, tragédia com avião mata 5 pessoas e a cantora Marília Mendonça. Engraçado. José Carlos, eu não estou vendo sua pergunta, mas se eu ver se eu coloco aqui. É o seguinte, isso é relativo, tá? Não existe uma pré-determinação do que vai acontecer, porque a fatalidade e o determinismo não estão implícitos na lei de Deus. Agora, existe o que a gente chama do psiquismo, que atrai as situações. Isso daria pano para manga em uma outra palestra. Mas, sucintamente, eu responderia a você, não existe uma determinação de que o fato iria acontecer. O que existe é uma previsão de um período em que o espírito continuará no corpo, que pode alongar, que pode abreviar, a depender do comportamento que ele esteja perante aquele veículo. É que nem... Sua pergunta me fez lembrar esse fato. É que nem um motorista que dirige o carro, tá? Eu acho que a maioria quer ter carro e devem sair de quando para de carro. Quando eu entro no carro, ligo o meu carro e saio para a rua, eu não saio pensando de que eu vou atropelar ou que eu vou ser atropelado se eu estou indo para a rua. Beleza? Agora, o fato de eu estar nesse contexto, existe uma perspectiva de eu ser atropelado e de eu atropelar? Sim, claro, porque eu estou dirigindo. E é possível acontecer. Não estava na minha programação eu matar ninguém pelo acidente de carro. Não estava na minha programação eu morrer atropelado, claro que não. Mas a minha imprudência, a minha velocidade, o meu excesso, atraiu a situação dos imprevidentes e o fato aconteceu. Aí é possível. Mas estava predestinado aquilo a acontecer? Nem sempre, porque cada caso é um caso. Beleza? Então, voltando um pouco para a gente adiantar, por conta do tempo,
Kardec, então, vai questionar na 132, qual é o objetivo? Morrer no trânsito? De bala? Não, são meios. E essa pergunta também nos leva a isso. Não importa o meio, se foi de avião que caiu, se foi do navio que naufragou, se foi da bala perdida, se foi do sono dormido. Para o espírito, isso pouco importa. O que deveria importar para nós é o que eu estou levando quando o fato acontecer. Se vai ser hoje, depois daqui, se vai ser daqui a 10, 20 anos. Por isso que o objetivo sagrado da reencarnação, de acordo com os espíritos, anotem, Deus a impõe, é a pergunta de número 132, Deus a impõe com o objetivo de alcançar a perfeição. Ponto. Eis o objetivo da reencarnação. É a nossa melhoria, é o nosso crescimento. É a nossa realização enquanto espíritos. Para alguns, aí a resposta também à questão de José Carlos, está aqui na tela. Para alguns, é expiação, para outros, uma missão. Voltando à sua pergunta, ou ampliando um pouco mais essa questão do pré-determinismo. Quando é expiação, é com que o mecanismo da lei, o que Joana vai chamar de automatismo da lei, leva o sujeito, a criatura, para aquele local, para aquele evento. Não tem escapatória. Sabe aquela ideia do karma? Estava ali para ser determinado? Beleza. Porque meu psiquismo ainda está com perdão da expressão, tão entranhado com aquele evento, com aquela morte, que não teve como escapar, não tem escapatória. Assemelha-se ao aluno que não estudou o ano inteiro e ele vai fazer uma prova final para adquirir uma pontuação que vai dar a ele a permissão de entrar em uma classe superior à dele. Se o cara passou o ano todo sem estudar, obviamente, psicamente, está dizendo o quê? Que ele vai perder, é lógico. Pelo menos um exame sério, né? Perguntas bem feitas e elaboradas. Quando a gente parte para um concurso, um processo de seleção de concurso, existem os aventureiros? Existem. Mas a gente sabe que esses é uma quantidade menor e também a gente não inclui no percentual de concorrência. Está ali só para fazer número, mas sabe que não passa. Pode acontecer um deles passarem? Sim, pode. Porque é uma alma que já vem estudando há mais tempo. Nessa não estudou, mas tinha conteúdo e informação. Talvez não tenha estudado do ponto de vista da letra do livro, mas é uma pessoa altamente inteligente, é uma pessoa vivida, é uma pessoa que tem uma cultura muito grande, cujas perguntas facilitaram a experiência a responder aquelas perguntas. Isso não é sorte. Isso é aprendizado, vivência. Percebem como as coisas são diferentes? Serve para um lado e para o outro. Então, a finalidade é essa. Para uns é expiação, tem que passar pela prova. Aí, aparentemente, é pré-determinado. Mas mesmo quando é pré-determinado, você tem a chance, a mobilidade de mudar. Que nem aquela história do cara, e está lá em André Luiz, um dos personagens dos livros de André Luiz, que reencarnou para perder o braço todo. Estava no seu campo espiritual, na sua história reencarnatória. José Carlos ainda. O que acontece? Chegou na encarnação, conheceu o espiritismo, se afeiçoou do espiritismo, começou a trabalhar no bem, começou a produzir bem, e aquilo que estava como determinismo foi o quê? Enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Do perder o braço, a criaturazinha, que ainda foi reclamar com os espíritos, aí mostra quanta gente é espírito porco, né? No dizer de um amigo nosso. Foi reclamar na reunião mediúnica que ele é um cara tão dedicado ao bem, trabalhador da casa, trabalhador da mediúnica, que fazia, acontecia. Por que ele precisou, em um dia de trabalho na empresa dele, na fábrica, perder aquele dedo, aquele acidente? Aí o espírito riu e disse assim: meu filho, agradeço, levanta a mão, porque provavelmente você nem teria mais como levantá-la. Agradece a Deus, porque na sua história pré-determinada,
estava o braço com isso e a mão também. Você perdeu o dedinho, sabe? Tem valor fazer o bem? Tem. Porque do braço perdeu um dedo. Porque ele não podia escapar daquela prova de sentir uma perda de um dos membros. Porque em outras encarnações ele cortava e decepava para sentir prazer, para satisfação do público. Então ficou aquilo na memória, e para que ele avançasse, ele precisava passar pela lei do sentir perder um braço. Mas o sujeito foi tão bom, se dedicou tanto, que perdeu o dedo. Misericórdia divina, reencarnação, objetivo, melhorou-se. Para outros, missão, são aqueles aquinhoados de virtudes e valores que entram na vida com possibilidade de estender o bem. É um Chico Xavier da vida, é um Divaldo, é uma Madre Teresa, é um tantos, é o tio Juca daqui, e tantos outros que já vêm abnegadamente trabalhando pelo bem social. Ah, porque Deus gostou daquela carinha bonitinha, daquele sotaque engraçado de baiano? Claro que não. Porque ele teve méritos ao longo de quê? Das reencarnações. Porque senão Deus não seria justo tirar da vida pessoas que estão no auge do sucesso, como temos outros tantos exemplos. Um ano e meio atrás, 2 anos, tivemos um outro sertanejo que desencarnou, vitimado de um acidente também, esqueci o nome dele, alguma coisa Araújo. Não, alguma coisa Araújo, me parece. Cristiano Araújo, obrigado. Que foi uma outra comoção. O cara estava no auge do sucesso, desencarnou. E aí, meu Deus, é injustiça, tão jovem, tão bonito, tão atraente, tão boa, de boa música, morreu. É fato. Humanamente falando, é até injusto. Mas se eu tenho um olhar de espírito, não tem nada de injustiça, está na lei. Eles não conseguiram, não vai nenhuma imprudência na minha fala, eles não conseguiram se desviar do karma, do psiquismo do acidente. Nisso eu acredito. Não foram capazes, e aí não sei os motivos, não vou adentrar na questão. Eu estou sempre generalizando, para a gente entender o específico. Então, nesse sentido, a gente entende porque as fatalidades ocorrem. Não é porque elas têm que existir, é porque aqueles que estão no padrão do acontecimento vivenciam porque não conseguiram se largar, não conseguiram se desviar. Aí a gente traz o exemplo daqueles que iam pegar o avião, ia pegar o navio, ia pegar o buzu, e aconteceu algum fato, um atraso no trabalho, dormiu demais, ficou namorando demais, perdeu a noite, não entrou naquele veículo, naquele transporte. Tinha a passagem comprada, o assento registrado, estava tudo combinado, as malas prontas, ele até se dirigiu para o aeroporto, mas aconteceu que o tráfego, o trânsito de uma Bahia da vida, de um Salvador, impediu de chegar lá no além, que é o aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, nosso além, né? Deixou de chegar 2 vezes no além, porque o avião que ele ia entrar caiu. Como explicar? Como entender? Só Deus não. A lei de Deus explica. A reencarnação explica a justiça de Deus, porque para que a gente veja, ó, o tema, reencarnação, objetivo, existencial ou existenciais à luz do Espiritismo. Quando eu trato desse tema, eu tenho que incluir justiça de Deus. Por que tantos morreram da pandemia e outros tantos não morreram? Deus não está sendo injusto com uma parcela dos que não morreram, dos que morreram? Tá. Se eu não incluir reencarnação. Se eu incluo reencarnação, não tá. Porque existe justiça divina. E justiça divina merece esse adendo, antes da gente
para os finalmente, para a gente ter justiça divina, fugiu agora a linha do raciocínio. Para que a gente tenha reencarnação e justiça divina, a gente precisa conhecer o processo da vida. O para que eu estou encarnado. Eu preciso aceitar o pregresso, as vidas pregressas, porque respondem os fatos do presente. Como as minhas experiências futuras corresponderão meus desatinos ou não do presente. Então é preciso compreender justiça divina, incluindo reencarnação. Porque somente a reencarnação, era isso. Somente a reencarnação, enquanto princípio, é capaz de justificar a justiça de Deus nos acontecimentos. Senão, Deus seria um ser altamente injusto, desleal. Deus não seria misericordioso como um dos atributos, que é o principal e bom. Porque não tem explicação lógica para dizer como é que esse avião de ontem. E o interessante, de acordo com a matéria, eu estou trazendo ele como pano de fundo por conta ainda da comoção. Fica mais forte as imagens. Mas com todo respeito, claro, aos envolvidos. Poderia ser eu. Meus familiares. Então, está dentro do cômputo. Então, se não entendo justiça de Deus, como é que eu posso justificar o acidente de ontem? Acaso, uma sorte, eu li ontem ainda, o avião bateu num cabo de alta tensão antes de cair. São justificativas humanas para comprovar o acidente. Eu tenho que sair dessa perspectiva e um pouco mais. E entender que para aceitar a justiça de Deus como bom e justo, eu tenho que olhar o passado dessas almas. Aí eu não olho a persona, seja João, Maria, Teresa, Robson, João, Juca, seja quem for. O espírito. Falar de reencarnação, presentes e virtuais, é incluir o espírito. O contrário, de nada adiantou a teoria. Porque é dessa teoria que a gente vive a experimentação. Porque não adianta ter teoria e não ter experimentação. E nesse particular, para a gente encerrar, embora eu não tenha respondido toda a questão, eu acho que ainda tem uns 10 minutinhos rápidos, só eu fechar aqui, ó. Para outros é missão, eu já dei alguns exemplos. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer está em negrito, viu? Eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Que são essas vicissitudes? Todas as provas, todas as experiências necessárias para que ele atinja a perfeição. Hoje pela manhã, vou dar um exemplo rápido, só para contextualizar. Hoje de manhã, cheguei até bem atrasado e fiquei com medo de não chegar aqui no horário, porque eu cheguei em casa, era quase 2 horas, e tinha saído 9 para ir para o dentista, e fiquei lá esse tempo todo, e na volta atrasou o ônibus, foi uma confusão. Só fiz tomar um banho, comer alguma coisa rápida e vim para cá correndo. Mas enquanto eu aguardava a minha vez, tinha umas três pessoas na minha frente, estava lá a televisão, me parece que no YouTube, que eu já tinha voltado lá e vi que a menina ligou e colocou no YouTube aquelas cenas de uns videozinhos da natureza, dos animais, tá? Aí mostrava cavalo marinho subterrâneo, vida aquática. Cavalo marinho, tubarão, peixes das várias cores e tamanhos, foca, tinha um bocado desses animais, tartaruga, que foi o mais contemplado, tartaruga. Aí eu ficava olhando aquelas cenas e pensando, né, a grandeza de Deus, porque de acordo com a doutrina, esses nossos irmãos, nesses reinos antecedentes ao nosso, nominal, inevitavelmente daqui mais um tempo estarão aonde? Aqui conosco, no corporal, nesse reino. Talvez estejamos já no angelical quando isso acontecer, isso é outra história.
Tinha também golfinho, viu? E baleia jubarte. Mas eu ficava vendo a grandeza de Deus, o habitat subaquático, né? Baixo da terra, da água. E aí o que acontecia? Várias espécies, cada qual dentro do seu habitat, compartilhando suas necessidades dentro da cadeia alimentar deles, e em uma harmonia, em uma tranquilidade, que eu disse, poxa, se eu pudesse, eu acho que eu ia vestir lá alguma capa que me permitisse morar debaixo d'água, ser também um dos seres subaquáticos. Porque tudo tranquilo, na paz, sem barulho, sem buzina, sem confusão de acordar cedo, eles estão vivendo assim pacificamente suas vidas. Mas ali nós vemos, com o olhar da doutrina, nós vemos princípios inteligentes que Deus criou para que um dia pudesse chegar ao objetivo da vida existencial, que é a perfeição, conforme aqui a resposta. E que passarão necessariamente pela matéria. E dentro desta matéria viverão as vicissitudes, porque eles também vivem, as vicissitudes da sua experiência como tartaruga, como que eu vi lá também, aqueles corais, eu ficava pensando, será que esses corais também vão ser um dia gente? E todos aqueles animais que a cena passava, é da evolução, é da lei. Todos precisarão passar pelas vicissitudes. Uma das vicissitudes da vida nossa é a doença, é a dor, é a morte pelo avião, é a morte pelo naufrágio, é a morte pelo câncer. Uma das vicissitudes é passar fome, é chorar, é não ter dinheiro para pagar um Uber. Porque o nosso mundo ainda é de quê? Provas e expiações. É viver um maremoto, terremoto e tudo o que é possível em um mundo como o nosso que nós vivemos. Eis aí as vicissitudes. Concluindo, prometo, a encarnação tem outro objetivo, o de colocar o homem em condições de cumprir a sua parte na obra da criação, pelo trabalho, pelo desenvolvimento intelectual e moral. Para tanto, cada mundo lhe toma de um aparelho harmônico com a matéria essencial desse mundo para ir executar, desse ponto de vista, as ordens de Deus, tal qual forma que, concorrendo para a obra geral, ele também avance. Então, generalizando para não ficar tão específico, quando eu, espírito, reencarno com essa minha missão, dentro desse conceito universal de levar alegria pela musicalidade, pela limpeza da saúde bucal, pela construção de casas e moradias, para salvar vidas do ponto de vista da medicina, eu estou cumprindo o meu papel dentro daquela sociedade a qual Deus me colocou. E quando eu executo as ordens de Deus, serás um divulgador da doutrina espírita, será um médico, um professor, será um parteiro, será hoje chama-se secretária do lar, será um motorista de ônibus, porque são as experiências da vida, eu estou ajudando o progresso dessa comunidade a qual estou, dessa sociedade. E quando eu faço bem a minha tarefa, por quem depende da tarefa, eu estou concorrendo para avançar espiritualmente. Então, para a gente fechar, eu queria deixar com vocês, nos meus últimos 5 minutos, uma mensagem desse livro que eu achei enquanto eu pensava sobre o tema. Tempo e oportunidade. Porque para alcançar o objetivo sagrado existencial da reencarnação, eu preciso me dedicar, vocês internautas que estão aqui, obrigado pela presença. Deixa eu fazer aqui minha propaganda. Conheça o nosso canal Roteiro Espírita. Se inscrevam também. Hoje, às 7 horas, vou estar falando sobre posso fazer escolhas. Fazer aqui minha divulgação, me permita, viu? Posso fazer escolhas, é o tema que nós vamos trabalhar hoje, 7 horas, no canal Roteiro Espírita no YouTube. Se inscrevam, conheçam, compartilhem conosco esse momento de aprendizado. Tem muita coisa boa lá também. Eu preciso dedicar tempo e oportunidade. É o valor material
na vida de encarnado é o dinheiro. E eu também pensava quando vinha de buzu para casa, viu? Aí eu ficava assim pensando, será que a gente não poderia ter uma sociedade como a nossa, tão competitiva? A gente não poderia ter, por exemplo, um outro tipo de recurso de pagar, né? Porque eu também estava me lembrando do acidente. Porque quando esses artistas loucamente saem de um show para o outro, às vezes na própria noite, fez uma 9 horas e vai fazer uma 2 horas da madrugada em uma outra cidade, aí pega os aviões, pega o carro, sai desbandeirado pelas estradas lá fora. Acontece o acidente que não estava programado pelos excessos, pela imprudência, às vezes pela questão da injeção de bebidas e outras coisas mais alcoólicas. Não tem nenhuma outra forma de pagar as pessoas para a gente se sentir bem e ter as nossas coisas? Eu ficava pensando, porque o dinheiro tem mostrado que não traz, quando mal usado, a felicidade. Muita gente busca a riqueza, o dinheiro, como uma forma de ser feliz. Mas do ponto de vista de Deus, da existência espiritual do espírito, o dinheiro, ou a forma de pagamento para ter os recursos, os créditos, chama-se tempo, anotem, tempo e oportunidade. É o que vai dizer irmão José, e aí eu encerro passando a bola para vocês. O tempo é o mais sábio, mais justo dos juízes, porque é dado a todos, não é assim? É de Deus. O tempo é de Deus, o relógio é dos homens, que está sempre apressado. Mas o tempo é para todos. A todos ele oferece as mesmas oportunidades de ascensão material e espiritual. Olhe, cadê o rapaz lá? José Carlos, quando fala do pré-determinismo. A todos o tempo oferece as mesmas oportunidades de ascensão. Só não ascende quem não quer. Uns preferem ascender materialmente, outros espiritualmente, outros sexualmente, outros culturalmente. Cada qual escolhe. Devagar, revela as mais ocultas intenções de todas as criaturas. E aí vem a mensagem. Não menosprezem, presenciais e internautas. Não menospreze o valor dos minutos. Tempo perdido é bênção inaproveitada. O dia de hoje é a tua melhor oportunidade de conquista. Não cruze os braços, esperando pelos acontecimentos, como se fosse pré-determinado. Vou acordar e vou aguardar o que Deus quer de mim, o que Ele determinou para a minha vida. Não determinou nada. Ele só lhe deu a vida. O que você vai fazer com ela é problema seu. Se vire. Não cruze os braços, esperando pelos acontecimentos. Faze aconteceres a tua felicidade, a tua alegria e a tua paz, como também a tua riqueza material. Porque muitos dizem assim, eu não sou rico porque é o meu carro. Você não é rico porque você não trabalhou, porque você não se dedicou, você não foi aprimorado no que queria fazer, ficou esperando a herança do pai e da mãe, que faliram no decorrer da vida. E aí a gente culpa o quê? Deus e o destino. Foi meu destino ser pobre. Não. Você que não se empenhou para tal. Existem as exceções? Existe. Mas tem muitas exceções também. Agora, o teu momento é de brilhar e preparar um amanhã tranquilo. Encerra. O tempo é semelhante à gleba. Devolve sempre aquilo que recebe, produzindo de acordo com a semeadura. Reencarnação, objetivos existenciais à luz do Espiritismo. Se a gente fosse resumir toda essa fala de 1 hora, a gente fecharia com aquilo. O objetivo é o tempo que se assemelha a uma gleba. Devolve sempre aquilo que recebe, produzindo de acordo com a semeadura. Se a gente não fizer nada nessa encarnação, anotem, nada teremos de volta, a não ser as consequências do nada, que é a depressão, que é a doença, que é aquilo outro, que a gente bem conhece. Ou a semeadura poderá ser de alegria, de felicidade, de reconhecimento, de vitória espiritual. E aí eu me lembro da passagem da parábola dos talentos.
que a maioria de nós, ainda na encarnação, assemelha-se àquele servo que enterrou o talento. E Jesus disse, ou perdão, o Senhor disse àquele homem: mau e fiel servidor, tirarei tudo que tens e muito mais. Aos dois que multiplicaram os talentos, bons e fiéis servidores, dar-te-ei muito mais. Essa passagem, me permita só essa fala, essa passagem tem a ver com reencarnação e objetivo existencial? Tem. E a gente poderia perfeitamente fazer uma outra palestra, tendo como pano de fundo essa história dessa parábola dos talentos, para provar que quando a gente pega o objetivo sagrado da reencarnação, a gente é capaz de multiplicar por mais 12, por mais 3, por mais 10 os nossos créditos e vitórias, porque não está pré-determinado nada, nem ter nem não ter. Mas como eu também utilizo o tempo e a oportunidade, enterrando o talento às oportunidades, eu não tenho absolutamente nada. E acho que a culpa é de quem? De Deus, que me tirou a existência. Então, para encerrar, eu agradeço a todos. Por favor, essa aqui eu faço questão, viu? De responder. Oxi, eu já gosto. Por favor, repita o nome do seu canal. Roteiro Espírita. Anotem. Está no YouTube. Roteiro Espírita. É um canal que tem como objetivo levar a doutrina espírita, tem muita coisa boa. A gente faz um estudo quinzenal do Livro dos Espíritos, do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Todos os dias, diariamente, nós mandamos mensagens de bom dia. Hoje de manhã, 8 horas, nós temos o Bom Dia Aê com o Evangelho, um estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós trabalhamos bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Então, assim, que a gente possa também, além daqui, do Cristanato Paulo de Tarso, o CPT, né, Paulo de Tarso, se inscrevam no nosso e nos canais que possam nos possibilitar aprendizado a respeito da vida, da reencarnação e dos propósitos superiores da existência. Um beijo no coração, muita paz, obrigado por tudo e por todos. Madalena aqui, que eu conheço bem aqui, Madalena Silva, me parece que é ela, e todos os companheiros aqui do Cristanato, que eu já vi há muitos anos aqui, me parece que não tinha nem ainda esse ambiente físico, essa parte de cima, mas enfim, obrigado a todos, muita paz e até a próxima. De colocar aí, Roteiro Espírita, exatamente. Temos no Facebook a nossa página também, tudo é Roteiro Espírita. No Instagram, Roteiro Espírita, no Facebook, Roteiro Espírita, no YouTube, Roteiro Espírita, no Twitter, Roteiro Espírita. Giovanni, obrigado. Ok, amigo Robson. Nós aqui agradecemos a sua participação. Realmente, o que você nos trouxe hoje traz duas situações, né? Baseado no que aconteceu ontem, que é o sentimento, né? Como ficam as famílias envolvidas naquela situação. Então, nós encerramos o nosso bate-papo, a nossa palestra de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade e vamos dedicar as nossas orações, as nossas vibrações em benefício daqueles que desencarnaram por ocasião do Covid, de todos os seus familiares e amigos, e de todos aqueles que desencarnaram de outras formas, acidentes, doenças. E vamos fazer o encerramento da nossa live de hoje com a prece de Cáritas. Agradecido a todos que participaram, todos que estão aqui no presencial, todos que estão no virtual. Agradecemos de todo coração. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor,
Que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Seja um final de semana de muita paz, de muita luz, de muita reflexão para todos nós. E assim seja. Obrigado a todos e muita